Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic One Piece, Fuzileiro Naval Exemplar. Capítulo 381. Quando Sengoku falou, o sorriso irônico nos lábios de Darien se alargou. Embora tivesse incitado o fervor de batalha dos fuzileiros navais com aquele discurso ousado, a verdadeira questão era se ele teria permissão para agir. Em última análise, ele ainda precisava da aprovação do quartel-general dos fuzileiros navais. Mas, a julgar pela mudança de tom e expressão de Kong e Sengoku, sua resistência estava começando a diminuir. A filial G5 fazia parte dos planos de Darien há muito tempo. Localizada nas profundezas do Novo Mundo, longe do comando do quartel-general da Marinha, a geografia da G5 criava uma proteção natural contra a supervisão direta. Mas mais importante, a G5 era especial. Infame por ser uma unidade rebelde, a unidade era composta por fuzileiros navais que agiam mais como piratas, vestindo uniforme, mas fazendo o que bem entendiam. Ignoravam ordens, desobedeciam comandos e operavam de acordo com suas próprias leis. A maioria dos comandantes consideraria o G5 um pesadelo para gerenciar. Para Darien era o paraíso. Era como voltar para casa. Se ele conseguisse garantir o controle do G5, ele criaria um domínio próprio dentro da Marinha, que rivalizaria com a influência que ele já tinha no Mar do Norte. Longe do centro do poder, ele estaria livre para fazer as coisas do seu jeito. Esse foi o caminho de Darien para construir poder. Agora que era vice-almirante, duas rotas estavam diante dele. A primeira, permanecer em Marineford, seguindo ordens e cuidando das missões designadas. O segundo, ser enviado para uma filial da Grand Line para servir como comandante de base. Mas, independentemente de ficar ou partir, ambas as rotas o mantinham sob a supervisão da sede. O que faltava a Darien, o que ele ansiava, era liberdade. Independência. Foi por isso que ele planejou tomar o G5. O próximo passo estava claro. Ele precisava de uma equipe para assumir o controle total do G5 e sobreviver ao caos do Novo Mundo, onde grandes piratas se enfrentavam diariamente. Ele precisava reunir seguidores leais dispostos a lutar ao seu lado. Essa foi a razão por trás de sua insistência pela guerra. Se quisermos realmente restaurar a reputação e o prestígio da Marinha, disse Darien com a voz fria e áspera, então precisamos agir rapidamente. Apagaremos a vergonha com uma vitória. Kong e os outros franziram a testa. Darien alertou Sengoku: não se esqueça da nossa situação atual, falta de fundos, mão de obra e armas. Não podemos arcar com o custo da guerra. Mas Darien apenas acenou com a mão, com um sorriso enigmático no rosto. Não precisaremos de tudo isso. Ainda não. Isso pegou todo mundo desprevenido. Não precisa? Todos olharam para ele, confusos. Não eram piratas que podiam simplesmente saquear e pilhar. As operações navais demandavam vastos recursos, manutenção de navios de guerra, logística de armas, coordenação de tropas, preparativos para a navegação. Como eles poderiam ir à guerra sem nada? Pelo menos não para esta missão. Darien apagou o charuto e pegou sua capa de vice-almirante pendurada no cabideiro, colocando-a sobre os ombros. Então, virou-se para Borsalino, que cutucava as unhas casualmente. Vice-almirante Borsalino, Emma está pronto? Borsalino riu baixinho. Emma está praticamente estabilizada. Mas, eu ainda aconselho a não exagerar, hein? Darien assentiu com um sorriso. Não se preocupe. O vice-almirante vestiu sua capa branca imaculada e esvoaçante e foi em direção à porta do escritório do almirante da frota. Sua voz era calma, confiante, ecoando atrás dele. Esta operação envolve impacto, intimidação, velocidade e força esmagadora. A cada passo sua presença se intensificava, enquanto Kong e os outros olhavam em silêncio atordoado. Darien empurrou a porta. A luz do sol o cobria. E no brilho da brisa do mar e da luz do dia, aquela nova capa tremulava alto, brilhando como uma bandeira erguida para declarar guerra. Darien se virou e sorriu. Por favor, espere um pouco. Já volto. No momento em que ele falou, um raio de luz negra e sinistra irrompeu da terra distante, atravessando o ar e chegando diante dele em um instante. De pé sobre a lâmina negra da espada amaldiçoada, ele voou para o céu, impulsionado por um violento campo magnético. Dentro do escritório, todos observavam em silêncio e atordoamento a figura do vice-almirante desaparecer no horizonte. Trocaram olhares perplexos. O que esse pirralho está tentando fazer agora? Garp murmurou, mastigando seu biscoito de arroz sem entender. Sakazuki franziu a testa profundamente e então relaxou de repente, como se algo tivesse feito sentido. Kong e Sengoku trocaram um olhar, e naquele momento ambos entenderam. Choque e descrença instantaneamente inundaram seus olhos. Certo, quase me esqueci de mencionar, disse Borsalino com um sorriso cúmplice. Depois da cerimônia de formatura, o vice-almirante Darien me pediu duas coisinhas. Que coisas? Zephyr perguntou instintivamente. Borsalino sorriu ainda mais. Uma delas era uma pose eterna, apontando para uma ilha afiliada a Toto Land. O rosto de todos mudou drasticamente. Darien estava de olho no território da Big Mom? Ele estava realmente planejando invadir o coração de Toto Land sozinho? Ele era louco? Ele iria morrer? Mas um segundo depois, a compreensão surgiu. De repente, eles se lembraram da velocidade de voo assustadora de Darien, e tudo fez sentido. Com seu poder atual, contanto que ele não fosse pego pela própria Big Mom, ele poderia recuar a qualquer momento usando sua habilidade Akuma no Mi. Não. Recordando o desempenho de Darien durante a defesa de Marineford, a força e a autoridade esmagadoras que ele comandava, eles chegaram a uma conclusão mais clara. Mesmo que a Big Mom aparecesse pessoalmente, ela provavelmente não conseguiria impedi-lo. O que significava? Com esse tipo de força e mobilidade de alta velocidade, Darien agora podia viajar livremente pelos mares, assim como Shiki fazia antigamente.
O mundo era vasto. E para Darem, nenhum lugar era proibido. Essa percepção causou uma onda de admiração no escritório. Eles já podiam ver a imagem de um almirante voador pairando sobre a Grand Line imparável e intocável. Kuzan estava praticamente brilhando enquanto murmurava. Isso é incrivelmente legal. Darem realmente vai invadir Totoland sozinho. Droga, ele gemeu de repente, segurando a cabeça. Minha Akuma no Mi é tão inútil. Kong ignorou as bobagens de Kuzan e se virou para Borsalino, com um tom áspero e cheio de urgência. E o segundo item? O que mais Darem lhe pediu? Todos olharam para Borsalino. Este último enfiou a mão no casaco com um sorriso brincalhão e tirou um pequeno dispositivo. Isto, ele disse. Ele me disse, se isso vai ser uma vitória, então o mundo inteiro deveria testemunhar isso com os próprios olhos. No momento em que viram o que estava em sua mão, todos os oficiais de alta patente na sala congelaram, com expressões cheias de choque. Uma transmissão em tempo real de Endenmushi. A implicação era óbvia agora. O plano de Darem havia tomado forma. Diante dos olhos do mundo inteiro, ele lançaria um ataque solo bem no coração de Totoland. Capítulo 382. O mar, as ilhas, as cidades, as nuvens flutuantes, tudo se desvaneceu na distância atrás dele a uma velocidade inimaginável. O vento que se aproximava, cortante como lâminas, cortava a pele de Darem, enquanto a grande capa do vice-almirante chicoteava ferozmente atrás dele. Com seu nível atual de maestria na Akuma no Mi, o campo magnético totalmente ativado o impulsionou pelos céus em velocidades supersônicas. Seu corpo, resistente como aço, suportou facilmente a pressão de romper a barreira do som. Enquanto ele voava pelo céu em direção a Totoland, Darem mergulhou em pensamentos profundos. Aquele discurso na cerimônia de formatura foi apenas o primeiro passo. Seu objetivo era explorar o profundo ódio dos fuzileiros navais pelos piratas, pressionando os altos escalões a aceitar a inevitabilidade da guerra. O segundo passo foi convencer Kong, Sengoku e os outros a aceitarem seu plano de ataque surpresa. Com o apoio de Sakazuki e Borsalino, e uma mobilização de custo zero, obter a aprovação deles não foi difícil. Mas o terceiro passo, esse era o verdadeiro cerne do plano. Para construir uma equipe leal, vincular toda a força da Marinha à máquina de guerra e reivindicar o controle do G5, Darem precisava de resultados reais e tangíveis. Palavras por si só não significavam nada. Mesmo o discurso mais comovente só conseguia despertar emoções efêmeras. Sem ação, o fogo se extinguiria rapidamente. E ele jurou publicamente liderá-los à verdadeira vitória. Então ele precisava de um alvo. Um sucesso dramático elevaria o moral de todos e elevaria ainda mais sua reputação. Seria também uma demonstração de força, um aviso aos outros Yonks, abrindo caminho para seu futuro governo sobre o G5. Quanto à escolha do alvo, ele não tinha muitas opções. Ir atrás da Big Mom e de sua Totoland era o último recurso. A base de Kaido já havia sido destruída por ele e pelos fuzileiros navais. E embora Kaido pudesse estar de olho em Wano agora, nada havia sido confirmado. Darem não podia se dar ao luxo de fazer uma viagem perdida. A situação de Wano também era politicamente delicada. Se algo desse errado, poderia desencadear uma tempestade de problemas. Quanto a Shiki, aquele cara não tinha território fixo nem base de poder. Mesmo que estivesse reconstruindo sua frota, seria por meio de ataques e saques imprevisíveis e difíceis de rastrear. O que significava que dos 3 grandes piratas que invadiram Marineford, o único alvo viável que restava para Darem era aquela lunática Big Mom. Isso vai ser uma bagunça, ele murmurou amargamente. Se ele tivesse outra escolha, ele realmente não gostaria de enfrentar Charlotte Linlin. Ele prefere enfrentar Kaido em uma briga brutal. Ele suspirou e se forçou a se concentrar novamente. Ampliando sua percepção, começou a analisar seu estado atual. Físico, 88.212, corpo de aço. Força, 77.513. Velocidade, 76.711. Desenvolvimento da capacidade de frutas, 83.211. Nível de cobertura da ilha. Aqui de armamento, 58.035. Observação aqui, 47.117. Aqui do Conquistador, 59.301. Depois da batalha em Marineford, todas as estatísticas principais de Darem aumentaram consideravelmente. Seu físico, que havia estagnado por mais de um mês, finalmente aumentou 2 pontos. Tanto a força quanto a velocidade também aumentaram mais de 2 pontos. O armamento e o Aqui do Conquistador também apresentaram um crescimento sólido. Mas o maior salto foi no Aqui de observação, quase 10 pontos ganhos naquela batalha. Claro, isso também ocorreu porque sua observação começou muito baixa. Por mais péssimo professor que Silvers Heilig fosse conhecido, Darem tinha que admitir que o velho estava certo sobre uma coisa. Somente lutando contra os fortes sua força pode realmente evoluir. No nível de Darem, especialmente em atributos essenciais como físico, força e velocidade, até mesmo treinamento diário intenso teve efeito mínimo. Se ele dependesse apenas de treinamento de longo prazo, levaria 1 ano, ou mais, só para ganhar 2 pontos. Quanto mais perto se chegava do topo da escala de poder desse vasto mar, mais difícil se tornava escalá-lo. Quase lá. Darem cerrou os punhos silenciosamente, seus olhos brilhando com uma confiança feroz. Na batalha de Marineford, tanto Sakazuki quanto Borsalino conseguiram romper aquela parede invisível, finalmente adentrando o reino da força de nível almirante. Ele tinha visto tudo claramente. Aqueles dois estavam presos logo abaixo desse limite há anos, e sob a pressão de enfrentar Shiki, seu avanço era inevitável. Quanto a ele, Darem olhou fixamente para seu painel de dados pessoais, uma teoria aproximada já se formando em sua mente. Se ele conseguisse aumentar força e velocidade acima de 80, ele poderia desbloquear uma habilidade totalmente nova, algo parecido com a cobertura em nível de ilha da Akuma no Mi ou com sua característica física corpo de aço.
E se além disso seu aqui de armamento e aqui de observação ultrapassassem a marca de 60 pontos, então alcançar o nível de almirante seria inevitável. Essa seria a base para seu domínio sobre este mar. Nível almirante. Esta era a linha divisória entre os caças de nível ouro e de nível prata no oceano. Se você não estivesse na categoria ouro, enfrentar monstros como Shiki, Roger ou Barba Branca poderia significar ser derrotado com um único golpe no momento em que os encontrasse. A menos, é claro, que você mesmo fosse um monstro, como Darien, Sakazuki ou Borsalino. Precisa de um estudo de caso real? Basta olhar para a quarta marcha Luffy contra Kaido do arco Wano. O nível prateado Luffy vai com tudo com quarta marcha, gritando sobre laços, amizade e proteção de pessoas, atacando com fúria justificada, apenas para ser esmagado com um único golpe. Foi somente quando Luffy passou por um treinamento intensivo no esquadrão dos 100 professores e dominou Ryuo que ele finalmente alcançou o nível ouro, força de combate de nível almirante. Então veio o curso intensivo individual de Kaido, uma lição sobre Ryuo, depois sobre a infusão de Haki do Conquistador e finalmente sobre o despertar. E assim, Luffy evoluiu seu poder até atingir o status de Deus Sol Mítico. Resumindo, o nível almirante é um momento decisivo. E mesmo assim, nem todos os almirantes são criados iguais. Alguns almirantes ficam paralisados pela mera presença do Haki do Conquistador vindo de alguém do outro lado do campo de batalha. Outros, eles enfrentam o homem mais forte do mundo, não só mantendo a posição, mas também explodindo sua cabeça. Depois de verificar suas estatísticas, Darien estabilizou a respiração, ajustou seu corpo para o desempenho máximo e acelerou novamente. Em menos de 3 horas, a forma de uma ilha começou a aparecer no horizonte. Darien enfiou a mão no casaco e tirou uma imagem de Denden Mushi. Este havia sido especialmente modificado pela divisão de ciências, equipado com uma tira, confortável e segura, e até mesmo usando óculos de proteção contra o vento. A pequena lesma fofinha piscou para ele com um olhar determinado, seu olhar sério lhe conferindo uma aura estranhamente fofa. Darien riu baixinho e prendeu-o na testa. Quem poderia resistir a um homem com uma câmera presa na cabeça? Tudo bem então, abram as cortinas. Ele apertou o botão de transmissão, iniciando uma transmissão ao vivo global. Então, pela primeira vez, ele falou para o riacho. Observe atentamente. Capítulo 383. Ao mesmo tempo, Quartel-General da Marinha, Gabinete do Almirante da Frota. Droga, Sengoku, pare de andar de um lado para o outro. Você está me deixando tonto. Kong, fumando um charuto em silêncio, não conseguiu evitar falar enquanto observava Sengoku andando ansiosamente de um lado para o outro com as mãos atrás das costas. O mensageiro já havia trocado uma mesa novinha em folha. Sentado atrás dela, Kong franzia a testa com força. Sengoku deu um sorriso tímido, mas no final, não conseguiu resistir e olhou para Borsalino. Borsalino, por que ainda não ouvimos nada de Darien? Borsalino cutucava as unhas preguiçosamente, sem nem olhar para cima. Mesmo com a velocidade extrema de Darien, ainda levaria cerca de 3 horas para chegar à ilha marcada pela pose eterna saindo de Marineford. Eu vejo. Sengoku murmurou, suor frio escorrendo de suas palmas. E quem poderia culpá-lo? A operação atual de Darien era ousada, imprudentemente. A cada minuto que passava, a pressão sobre os altos escalões da marinha só aumentava. Todos na sala estavam tensos. Zephyr estava sentado com a testa franzida, o chefe de gabinete Tsuru folheava documentos sem parar, e o cinzeiro em frente a Kong estava cheio de pontas de charuto empilhadas como uma pequena colina. Então, o Denden Mushi na mesa de repente se iluminou, e uma luz nebulosa saiu de sua boca para a grande tela na parede. Uma imagem imediatamente ganhou vida. O céu, o mar, nuvens flutuantes, e ao longe, uma ilha hasteando uma bandeira rosa com uma caveira acenando. Observe atentamente. Uma voz familiar, cheia de diversão, veio junto com a filmagem. Chegou. Todos se assustaram e levantaram a cabeça de repente. Aquela bandeira rosa com uma caveira tremulando pendurada no céu acima da ilha, era inconfundivelmente a bandeira dos piratas da Big Mom. Kong deu uma longa tragada no charuto. Agora vamos ver como aquele garoto, Darien, lida com isso. Zephyr cerrou os punhos com os olhos fixos na tela. Se for ele não vai ficar aquém. Tsuru concordou com a cabeça. Sakazuki permaneceu em silêncio, mas seus olhos ardiam com intensidade. Finalmente está começando. Uahaha! Garpa abriu alegremente um novo pacote de senbei, cruzando as pernas em antecipação. Kuzan tremeu de excitação. Isso é muito legal. Darien realmente invadiu a Totoland. O coração de Sengoku disparou de emoção, o peito subindo e descendo. Depois de pensar um pouco, ele não pôde deixar de confirmar com Borsalino novamente. Borsalino, você tem certeza de que o Denden Mushi que Darien trouxe tem alcance de sinal suficiente? Borsalino sorriu. Claro. Se nada der errado, todas as principais bases e filiais da Marinha já devem estar conectadas. Também entrei em contato com vários meios de comunicação e com a maioria dos países membros. Basicamente, qualquer lugar neste mar com cobertura do sinal Denden Mushi estará transmitindo isso em tempo real. Ou, como o próprio vice-almirante Darien chamou, uma guerra relâmpago. Com suas palavras, o coração de todos se apertou e a atmosfera ficou tensa. Se Darien conseguiria manter o voto que fez em seu discurso, se os fuzileiros navais conseguiriam virar o jogo e restaurar sua antiga glória, tudo dependia desse único movimento. Ao mesmo tempo, arquipélago de Sabaldi. Que diabos é isso? A tela grande na praça? Isto é, uma transmissão ao vivo do Denden Mushi. O que está acontecendo? Parece que está transmitindo do alto do céu. Espera, aquela bandeira na ilha, não é? Uma das ilhas sob o domínio dos piratas da Big Mom em Totoland. As pessoas nas ruas rapidamente notaram a cena transmitida pelos monitores, com os rostos cheios de descrença e espanto. Nesse momento, uma voz masculina profunda ecoou na tela novamente. Sou Rogers Darien, recém-nomeado vice-almirante do Quartel-General da Marinha.
Vocês devem ter ouvido meu nome na cerimônia de medalhas anterior, mas isso não importa. Agora tudo o que precisam fazer é manter a calma e aproveitar o espetáculo. Uma mão apareceu na tela, apontando para a ilha à distância. Vê aquela ilha? Esse é um dos territórios dos piratas da Big Mom em Totoland, chamado Ilha Yakigashi. Nos próximos 3 minutos, a voz fez uma pausa e então se contorceu em um sorriso sinistro. Vou acabar com todos os piratas daquela ilha. Assim que as palavras foram ditas, todos que estavam olhando para a tela respiraram fundo, com os olhos arregalados de choque. Cenas como essa aconteciam simultaneamente em inúmeras ilhas, cidades e nações ao redor do mundo. Líderes de facções poderosas, reis, capitães piratas, oficiais de vários ramos da marinha e inúmeros civis ficaram sem palavras, em choque, incapazes de acreditar no que estavam ouvindo. Nem meio-dia havia se passado desde aquele eletrizante discurso de formatura, e agora esse vice-almirante da marinha estava realmente fazendo um movimento contra um dos grandes piratas do Novo Mundo. O discurso de Darin provocou revolta e orgulho, mas para a maioria dos que estavam do outro lado do oceano, foi recebido com escárnio e desprezo. Se os fuzileiros navais realmente tivessem o poder de invadir o Novo Mundo e desafiar tantas grandes tripulações piratas de uma só vez, eles já teriam feito isso há muito tempo. Não havia razão para esperar até que Marineford fosse atacado por Shiki, mas o que eles estavam vendo agora destruiu todas as suposições. Isso foi sério. O vice-almirante Rogers Darin estava realmente invadindo o Novo Mundo, e a velocidade de sua ação era assustadora. Mar do Norte. Ilha Rubeck, sede da família Don Quixote. Doff. Algo grande aconteceu. Trebol irrompeu no salão principal, com 2 filetes de ranho escorrendo pelo rosto. Em pânico, escorregou e caiu de cara no chão. Mas ele não se importou. Seu rosto estava tomado pelo pânico. Darin não, o padrinho Sama está mesmo indo atrás da Totoland. Ninguém respondeu. O vasto salão estava mortalmente silencioso. Todos os membros da família Don Quixote olhavam com os olhos arregalados para a tela brilhante do Dendemushi, enquanto seus corpos tremiam incontrolavelmente. Doflamingo sentou-se em um sofá confortável, com os olhos vermelhos atrás dos óculos de sol, olhando fixamente para a tela. Sua mão, ainda segurando uma taça de vinho, apertou-se com tanta força que rachaduras formaram teias de aranha no vidro. Mar do Norte. 321 Filial da Marinha. Gabinete do comandante da base. Momonga olhou fixamente para a tela do Dendemushi, sua expressão mudando constantemente. Arcos azuis de eletricidade dançavam entre seus dedos. Ele instintivamente pegou um segundo Dendemushi, discou um código e disse friamente: todo o pessoal, prestem atenção. A frota Mar do Norte está em alerta máximo. Preparem-se para o combate. Ele parou de repente. Depois de respirar fundo, ele mudou o tom. Espera. Ele encerrou a ligação. Momonga continuou olhando para a tela em silêncio, depois riu e balançou a cabeça. Por que estou tão nervoso? Essa situação ainda não é suficiente para revelar toda a força da frota. Ele mordeu um charuto, acendeu e recostou-se na cadeira. Vingativo até a medula. Isso é tão típico de você, Darin. Capítulo 384. Apenas 1 minuto antes de Darin começar a transmissão ao vivo do Dendemushi, na ilha Yakigashi na cidade de Fukura, a base de operações dos piratas da Big Mom. Um grupo de piratas da Big Mom estava sentado ali, banqueteando-se com pão e carne grelhados, bebendo cerveja e rindo ruidosamente. Jornais manchados de graxa estavam espalhados descuidadamente pelo chão, as manchetes ainda em negrito com notícias chocantes. Shiki, Big Mom e Kaido haviam invadido o quartel-general da Marinha em Marineford poucos dias antes. Haha. Os fuzileiros navais realmente se envergonharam dessa vez. A força da mamãe é avassaladora, ninguém na marinha pode detê-la. Aquele vice-almirante Darin realmente disse que atacaria o Novo Mundo. Hahaha. Ele está louco. Se ele ousar vir para Totoland, ele estará assinando sua própria sentença de morte. Tic. Como se ele fosse. Isso é só o latido vazio de um cachorro espancado. O Novo Mundo não é um playground. Até um almirante da marinha pode cair aqui se não tomar cuidado. Este é território pirata. Risadas irromperam novamente. Os piratas zombaram e zombaram do discurso empolgante que o vice-almirante Darin fizera pouco tempo antes. Mas ouvem, esse boato é verdade? Ouvi dizer que a mamãe quer se casar com aquele fuzileiro naval chamado Darin? Em meio ao barulho, um membro mais jovem da família Charlotte perguntou curiosamente. O homem chamado Charlotte Oven franziu a testa e balançou a cabeça. Eu também não sei. Dizem que Katakuri discutiu com a mamãe por causa disso. O físico de Oven era enorme e musculoso. Seu cabelo alaranjado estava penteado em 3 seções em forma de leque, com uma barba alaranjada combinando no queixo. Ele não usava camisa, expondo seu torso poderoso, e usava uma capa laranja sobre os ombros. Sua presença irradiava uma energia intensa e dominante. Ao mencionar o nome daquele fuzileiro, um lampejo de ódio profundo cruzou os olhos de Oven. Ele não havia esquecido. Charlotte Perospero e Charlotte Daifuku, 2 de seus irmãos, haviam sido mortos por Darin. Mas se ele realmente ousar vir para o Novo Mundo, não me importarei em arrancar a cabeça dele. A voz de Oven tornou-se gélida. Seus punhos cerrados começaram a brilhar com uma luz vermelho-alaranjada flamejante. No momento em que ele falou, aplausos e rugidos irromperam ao seu redor. A ideia da marinha invadir o Novo Mundo e declarar guerra aos grandes piratas foi a maior piada que eles já ouviram. Mas então, olhar. De repente, uma voz ecoou de uma tela na praça próxima. Os piratas congelaram e se viraram para olhar. O que é aquilo? Alguém hackeou a linha Dendemushi? Espere, aquela ilha na imagem. Parece meio familiar. Essa é a nossa bandeira. A bandeira dos piratas da Big Mom.
A cor desapareceu de seus rostos. Um por um, os piratas se levantaram. A voz do Denden Mushi continuou ecoando, baixa e ameaçadora como o sussurro de um deus da morte, espalhando-se lentamente pela cidade lotada de piratas da Big Mom, projetando uma sombra profunda sobre cada rosto. Vê aquela ilha? Esse é um dos territórios dos piratas da Big Mom em Totoland, a ilha Yakigashi. Nos próximos 3 minutos, a voz fez uma pausa e depois se transformou em um sorriso frio e irônico. Vou acabar com todos os piratas daquela ilha. Enquanto as palavras saíam, os corações de milhares de piratas na cidade de Fukura começaram a acelerar. Aquele fuzileiro realmente veio para Totoland. Onde ele está? A julgar pelas imagens do Denden Mushi, ele devia estar escondido em algum lugar nas nuvens. O pânico se espalhou enquanto eles examinavam freneticamente os céus, armas em punho, preparando-se para um ataque repentino. Procurando por mim? Uma voz surgiu do nada, fazendo com que as pupilas de inúmeros piratas se contraíssem. Não veio da tela, veio de trás deles. Um arrepio percorreu-lhes a espinha. Sentiram a pele arrepiar-se enquanto giravam, e lá estava ele. Uma figura alta surgira sem que percebessem. O fuzileiro naval caminhou até a fogueira com facilidade, pegou uma garrafa de cerveja fechada, abriu a tampa e tomou um longo e satisfatório gole. Ele fez uma pausa, então casualmente tirou o Denden Mushi da cabeça e o colocou em cima de um barril de cerveja. Isso deve dar a todos uma visão mais clara. Esse ângulo trêmulo em primeira pessoa é um saco de assistir. Feito isso, Darin largou a garrafa e acendeu um charuto sem se preocupar com nada. Enquanto ele olhava para os piratas tensos reunidos diante dele, um sorriso imprudente surgiu no canto de seus lábios. Então, todos vocês ouviram. Uma coluna de fumaça em forma de dragão saiu de sua boca enquanto o vice-almirante Darin lançava seu olhar penetrante pela praça. Você tem 3 minutos para me entreter. Sua voz era calma, mas soou como um trovão. A tensão sufocante se dissipou de repente, e um estrondo de rugidos furiosos irrompeu como uma maré rebentando. Você está morto. Droga, Marine, você quer morrer. Você sabe onde está? Os piratas rugiram e abriram fogo contra Darin freneticamente. Tac, 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 tac. Balas e tiros de canhão caíam sobre ele como uma tempestade de pólvora. Clang, clang, bum, bum. Balas ricocheteavam nele. Balas de canhão explodiam contra seu corpo, fumaça e chamas se espalhavam ao seu redor. Uma rajada de vento passou, dissipando a fumaça. Darin ficou ali, completamente ileso. Mais de uma dúzia de piratas atacaram, cercando-o de todas as direções e desencadeando uma saraivada de ataques. De repente, craque! Ouviu-se uma forte explosão. Faíscas voaram. Espadas, machados, espadas largas e até porretes com ponta se estilhaçaram ao contato. As telas do Denden Mushi mostravam os rostos dos piratas distorcidos em descrença, com os olhos arregalados de choque. Nem um único arranhão na pele daquele vice-almirante da marinha. Os membros dos piratas da Big Mom mal podiam acreditar. O corpo deste fuzileiro naval era igualzinho ao da mamãe. É o melhor que você tem? Darin não se moveu um centímetro. Soltou um suspiro entediado. Cara, que decepção. Fragmentos de lâminas quebradas se espalharam ao redor dele, então um arco azul repentino brilhou na ponta de seus dedos. Os fragmentos quebrados dispararam como raios, atravessando diretamente as gargantas e os corações de todos os piratas ao redor. Sangue jorrou em um jato carmesim ao redor de Darin. Os piratas estremeceram violentamente, arremessados para trás, sem vida, antes mesmo de atingirem o chão. Capítulo 385. Pinga, pinga. Sangue carmesim pingava como uma cortina de contas das lâminas quebradas suspensas no ar. Todos ficaram paralisados, com os rostos pálidos, engolindo em seco enquanto assistiam a cena se desenrolar. Monstro. Nossos ataques nem o arranharam. Esse corpo é tão durão quanto o da mamãe. Antes que os piratas pudessem reagir, arcos elétricos deslumbrantes estalaram mais uma vez do corpo de Darin. Era como se uma força invisível pulsasse no ar. As lâminas estilhaçadas disparavam como flechas, cortando a multidão de piratas. Siu, siu, siu. Seguiu-se um jato de sangue. Os membros externos dos piratas da Big Mom nem perceberam o que os atingiu. Suas gargantas, olhos e corações foram perfurados antes que pudessem se mover. Seus corpos tremeram e depois desabaram como árvores derrubadas. No momento seguinte, o vice-almirante Darin levantou a cabeça de repente, com um sorriso selvagem se espalhando por baixo de seus cabelos esvoaçantes. Estrondo. Suas pernas explodiram de força enquanto ele disparava para frente como uma bala de canhão. Ele mergulhou direto nos piratas como um lobo entre ovelhas. O aqui do armamento envolveu firmemente suas mãos, transformando-se em garras de dragão afiadas como navalhas que rasgavam tudo em seu caminho. Sangue espirrou em todas as direções. Nenhum dos piratas conseguiu enfrentá-lo, mesmo em uma única troca de golpes. Ele os atravessou como uma tempestade, deixando um rio de cadáveres em seu rastro. Droga! Peguem ele! Ele é só um homem. Vamos enterrá-lo em grande número se for preciso. Não tenha medo. Embora a ferocidade de Darin tenha inicialmente lançado os piratas da Big Mom no caos, eles não eram uma tripulação comum. Guerreiros experientes do Novo Mundo, eles rapidamente se firmaram, cerraram os dentes e avançaram com as armas em punho, cercando-o. Ao mesmo tempo, eles se apressaram para contatar seus aliados, convocando urgentemente reforços de fortalezas por toda a ilha via Denden Mushi. Em poucos instantes, toda a ilha Yakigashi foi lançada no caos total. Piratas de todos os postos avançados correram em direção à cidade de Fukura, portando todos os tipos de armas e exibindo expressões sanguinárias. Civis fugiram aterrorizados, saindo da cidade, desesperados para escapar da batalha devastadora. Explosões ecoavam pelo ar repetidamente. Sob a transmissão do Denden Mushi, o mundo inteiro assistiu em silêncio atordoado enquanto o selvagem e imparável vice-almirante da marinha atacava como uma fera em frenesi. Prédios ruíam diante dele.
piratas eram despedaçados. O próprio chão não resistia à força monstruosa de seus golpes, rachando e se partindo sob seus pés. Fumaça e poeira subiam em espiral em direção ao céu. Ainda não é o suficiente. Nem de perto. Darren rugiu de frustração, arremessando um pirata centenas de metros no ar, fazendo-o atravessar mais de uma dúzia de prédios. 3 enormes machados de batalha caíram em sua direção, mas ele nem sequer se mexeu. Clang, clang, clang. Os machados se estilhaçaram com o impacto. Seus portadores recuaram horrorizados, com as mãos dilaceradas e sangrando pelo impacto, encarando o sorridente vice-almirante da marinha à sua frente. Então, antes que pudessem reagir, 2 mãos enormes agarraram suas cabeças e as bateram uma na outra com força brutal. Rachadura. Crânios explodiram como melões, salpicando o chão de vermelho e branco. Alma vaga. Naquele momento, um pirata com cabelo espetado saltou atrás de Darren, rindo triunfantemente. Armamento aqui enrolou-se em sua lança, e seus olhos brilharam com intenção assassina enquanto ele a enfiava em direção à nuca de Darren. Estrondo. Faíscas voaram. Os olhos do pirata se arregalaram em descrença. Um brilho negro apareceu na nuca do vice-almirante, bloqueando toda a força do golpe sem deixar sequer um arranhão. Sua força não é ruim, apenas lhe falta pureza. Darren zombou, girou, e no mesmo movimento em que sua mão esquerda agarrou a lança, sua mão direita avançou, agarrando a cabeça do pirata. Em meio a gritos aterrorizados, ele a golpeou com força brutal. Bum! O solo num raio de 100 metros cedeu vários metros de profundidade. Rachaduras se abriram em todas as direções, engolindo prédios e piratas desafortunados. Poeira subiu no ar. A terra sob ele desmoronou repentinamente, transformando-se num vazio. Apertando a lança com força, Darren puxou o braço para trás como um arco e o arremessou com força total. A lança, envolta em armamento aqui, rasgou o ar, criando ondas de choque brancas enquanto voava, empalando mais de uma dúzia de piratas em seu caminho e prendendo seus corpos como espetos nas ruínas à frente. Nesse estágio, o poder de Darren não dependia mais da forma ou da técnica. Especialmente contra esses pequenos peixes, qualquer movimento podia ser letal. Ele era uma máquina de matar, precisa, eficiente e aterrorizante. Mate-o. Derrubem-no. Mas mesmo depois de uma rodada de massacres, o número de piratas não diminuiu. Em vez disso, eles continuaram chegando de todas as direções da cidade. Reforços de todas as fortalezas da ilha completaram o cerco. Ao assistir a tudo isso acontecer através do Dendem Mushi, inúmeros espectadores ao redor do mundo não conseguiram deixar de sentir ansiedade por Darren. No entanto, estranhamente, quanto mais piratas apareciam, mais largo e selvagem o sorriso de Darren se tornava. Ele não sentia essa emoção há muito tempo. Desde que entrou na Grand Line, seus inimigos sempre o superaram. Cada batalha tinha sido uma luta, até mesmo uma derrota. Ele sobreviveu por um triz. Se não fosse por seu físico desumano, ele já estaria morto há muito tempo. Claro, lutar contra inimigos mais fortes era uma história emocionante, mas ser esmagado repetidas vezes gerava uma frustração profunda e fervente. E agora ele tinha a válvula de escape perfeita para desabafar tudo. Você acha que é alguma coisa? Esta é a Totoland. Um rugido furioso ecoou da frente como um relâmpago distante. Uma onda de calor escaldante avançou quando Charlotte Owen irrompeu da poeira, com todo o seu corpo irradiando calor vermelho. É Owen. Ele está aqui. Estamos salvos. Owen é um dos monstros dos piratas da Big Mom. Os piratas aterrorizados ficaram radiantes ao vê-lo, gritando animadamente. Charlotte Owen berrou. Aqueça Denashi. Um calor opressivo condensou-se em uma espiral de chamas vermelho-alaranjadas ao redor de seu punho. Cortou o ar em direção ao rosto de Darren. Um usuário da Netsu no Mi podia aquecer instantaneamente qualquer coisa que tocasse, capaz de ferver até o mar. Mesmo que a mamãe queira você, eu não vou deixar você correr solta. Naquele momento, chamas pareciam sair de seus olhos, seu corpo inteiro queimava de raiva. Darren, no entanto, apenas sorriu. Sua postura mudou para Ryuzoken. Sem se esquivar, sua garra negra de dragão com 3 dedos atacou diretamente para enfrentar o golpe de Owen. Bum! A garra se fixou no punho de Owen, e uma onda de choque enorme irrompeu, sacudindo a terra abaixo deles como ondas na água. Ha! Você ousou agarrar meu punho? Você não tem ideia de como morrer tem. Owen caiu na gargalhada. Sou um usuário da Netsu no Mi. Consigo ferver o mar. Que diabos? Sua risada foi interrompida. Os olhos de Owen se arregalaram, quase saltando do crânio. O calor intenso que ele liberou, quente o suficiente para derreter prédios, nem sequer havia queimado a pele de Darren. Desculpe desapontá-lo, mas você não é magma. Os lábios de Darren se curvaram em um sorriso irônico enquanto o rosto de Owen se contorceu de horror. Você acha que merece ser chamado de monstro? A garra de dragão de 3 dedos se torceu de repente? Rachadura. Foto. O braço inteiro de Owen, ardendo de calor, estava torcido em uma espiral desfeita. O sangue jorrou enquanto os músculos e a carne se despedaçavam, vaporizando-se instantaneamente devido ao calor e à força. Argue! Charlotte Owen gritou de agonia, seus olhos cheios de medo e descrença enquanto olhava para Darren. Seu poder foi completamente dominado. Claro, ele não estava no mesmo nível monstruoso que Mama, mas dentro dos piratas da Big Mom, ele ainda era o melhor. Ele estava confiante de que conseguiria parar um pequeno navio pirata em alta velocidade, apenas com força bruta. Mas o que ele não sabia era que o treinamento padrão de Darren envolvia arrastar um navio de guerra de médio porte da marinha com as próprias mãos. E um navio de guerra daquele tamanho era pelo menos 10 vezes mais pesado do que um barco pirata mal construído. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 386. Monstros não são chamados de monstros por serem fortes em apenas uma área.
Eles são monstros porque são extremamente poderosos em todos os sentidos. Físico, força, velocidade e resiliência, maestria com Akuma no Mi, controle e intensidade do Aki, experiência em combate, instinto assassino. Qualquer um desses atributos seria suficiente para fazer de alguém um lutador de alto nível aos olhos da maioria. Mas para monstros, isso é apenas o mínimo. E entre os monstros, Rogers Darren se destacava por sua destreza física sobre-humana. Quando se tratava de força física bruta, havia apenas um punhado de monstros do outro lado do oceano que chegavam perto. Charlotte Owen pode ser conhecida como um monstro dentro dos piratas da Big Mom, mas contra Darren, que lutou contra inúmeros inimigos poderosos e suportou um treinamento brutal e infernal, ele foi completamente superado. O som nauseante de carne sendo dilacerada e ossos se quebrando ecoou. Sangue encharcou o braço torcido de Owen, uma visão que horrorizou a plateia global que assistia através do Dendemushi. Muitos instintivamente agarraram os próprios braços, sentindo uma dor fantasma, e ofegaram bruscamente. Droga, isso é Totoland. Eu não vou perder para alguém como você. Os lábios de Owen estavam pálidos de dor. Seus olhos estavam vermelhos, as veias saltadas, os dentes rangendo enquanto ele gritava em desafio. Totoland ou não, um dia, a justiça hasteará sua bandeira aqui. Darren zombou com um sorriso irônico e então puxou violentamente com sua garra de dragão de 3 dedos. Uma cena saída diretamente de um pesadelo se desenrolou. O braço direito inteiro de Charlotte Owen foi arrancado. O sangue jorrou para o céu como uma fonte, tingindo o ar de vermelho. Owen rugiu em agonia insuportável, cambaleando para trás, mal conseguindo ficar de pé. Mas Darren não lhe deu nem um segundo para respirar. Num piscar de olhos, ele já estava na frente dele. Ele abaixou o peso do corpo e então desferiu um golpe brutal no joelho. Bang! O golpe atingiu o estômago de Owen como um tiro de canhão. Seu corpo se dobrou ao meio. O Aki do armamento explodiu com um impacto em suas costas, enviando ondas de choque que rasgaram o que restava de suas vestes superiores. Sangue escorria de sua boca e nariz. Seus olhos se arregalaram e sua boca se abriu como um peixe sufocando. Suas pupilas já estavam começando a murchar. Caramba! Entre aí! Salve Owen-sama! Os piratas ao redor, que estavam congelados em choque, finalmente se recuperaram e investiram contra Darren, rugindo de fúria. Armas e ataques choveram sobre sua cabeça, pescoço, braços, costas e pernas. Mas tudo o que fizeram foi disparar em seu corpo ruídos metálicos afiados. Darren não lhes lançou nenhum olhar. Com uma mão, ele agarrou Owen pelo cabelo de estilo estranho e olhou casualmente para seu relógio de pulso. Faltam 15 segundos. Todos os piratas estão aqui. A maioria dos civis já deve ter sido evacuada. Um brilho intenso brilhou em seus olhos. Bum! Uma onda de pressão aterrorizante explodiu de seu corpo, uma tempestade invisível varrendo toda a cidade. Ventos fortes rasgavam o ar. Rochas voavam em direção ao céu. Naquele momento, tudo ficou cinza e sem vida, como se o próprio mundo estivesse acabando. Aqui do Conquistador. Os piratas congelaram como se tivessem sido atingidos por um raio. Aqueles com vontades mais fracas caíram instantaneamente, reviraram os olhos e caíram inconscientes no chão. Hora de acabar com isso. Darren estava no topo de uma montanha de sangue e corpos, com uma mão agarrando a garganta de Charlotte Owen, levantando-o bem alto no ar. Sangue pingava incessantemente de seu braço. Sob a luz do sol, seu manto da justiça, agora encharcado de carmesim, ondulava como um estandarte de ira. A cena parecia como se o próprio inferno tivesse descido. O que você está tentando fazer? O rosto de Charlotte Owen estava mortalmente pálido. Mal se agarrando à vida, ele ofegava com os olhos fixos em Darren. Com um braço quebrado, grande perda de sangue e ferimentos internos graves, seu corpo estava à beira do colapso. Eu já te disse. Darren ergueu a cabeça, a voz fria como gelo. Um sorriso largo se abriu em seu rosto. Para acabar com todos os piratas desta ilha. Charlotte Owen congelou. Seus olhos injetados de sangue se reduziram a pontinhos. Então, de repente, uma lembrança surgiu, informações sobre o homem à sua frente, e aquela lâmina amaldiçoada e sinistra que ele carregava. Sem pensar, Owen olhou para o céu. Sua expressão se contorceu de terror, um medo instintivo o prendendo no lugar. Finalmente, ele entendeu a lógica por trás de tudo que Darren fez. Por que alguém com um poder de fogo tão avassalador se daria ao trabalho de descer até a cidade de Fukura e lutar corpo a corpo? Este homem tinha um objetivo: atrair os milhares de piratas da Big Mom espalhados pela ilha Yakigashi para um lugar, e então aniquilá-los todos de uma vez. Os 3 minutos que ele mencionou antes não eram o tempo que levaria para matar os piratas aqui, era o tempo que ele dava para os civis escaparem. Não. A compreensão chegou, e Owen murmurou em desespero. Não. Rostos passaram por sua mente em um borrão. Rangendo os dentes, ele soltou um rugido furioso, os olhos quase saltando das órbitas. Muitos dos que estavam ali eram seus irmãos e irmãs. Enquanto seu rugido ecoava, um ciclone vermelho de calor irrompeu de seu corpo. Ele parecia um geyser em erupção, como uma fornalha capaz de derreter aço. Chamas dançavam por seu corpo enquanto ele avançava com os braços abertos, e envolveu Darren em um abraço desesperado. Foi um ataque final e suicida que consumiu o que lhe restava de força vital. À beira da morte, ele escolheu sair com Darren se isso significasse salvar os outros que ainda estavam na cidade de Fukura. Nekai Jigoku, fornalha. Mas naquele exato momento, Darren deu uma ordem final e assustadora. Ema fogo. Mais corte 30 vezes, colapso da ilha. As palavras mal saíram de seus lábios quando, sob o olhar atônito de inúmeros espectadores ao redor do mundo, bem acima da cidade de Fukura, na ilha Yakigashi, um enorme raio de luz negra atravessou as nuvens. Estava envolto em energia devastadora, do tipo que poderia destruir tudo em seu caminho. Como uma espada divina balançando dos céus. Ele caiu com um golpe vertical. O mundo parou. Por um segundo inteiro, nada se moveu. Bum!
Todas as telas Dendemushi do mundo ficaram brancas e ofuscantes, intensas demais para qualquer um conseguir manter os olhos abertos. Se alguém tivesse visto de cima da ilha, teria visto um pesadelo. No momento em que o corte negro atingiu o alvo, ele irradiou para fora do ponto de impacto, vários quilômetros da cidade de Fukura. Foram reduzidos a escombros em um instante. Não ficou claro quanto tempo passou. Pareceu um século, ou talvez apenas alguns segundos. Então, do outro lado do mundo, as projeções do Dendemushi voltaram à vida. A imagem ficou mais nítida. Mostrava uma rua em algum lugar na ilha Yakigashi. Daquele ponto de vista, a outrora movimentada cidade de Fukura era agora um inferno. Prédios jaziam em ruínas. O chão estava destruído. Colunas de fumaça negra bloqueavam o céu. Tudo ficou vermelho. Através da névoa de fumaça e cinzas, uma figura saiu do fogo. O vice-almirante. O brilho escuro do armamento aqui desapareceu como água descascando de sua pele, revelando a capa da justiça por baixo, esfarrapada, encharcada de sangue, mas de alguma forma ainda mais imaculada em seu desafio. Atrás dele, outra explosão abalou o chão. A tela tremeu. Darren tirou casualmente um charuto novo do casaco. A luz bruxuleante da lareira brincava com sua silhueta. Ele acendeu e deu uma tragada profunda. Só então ele sacou um Dendemushi militar e descou. Este é o Sengoku. Uma voz profunda surgiu, incapaz de esconder sua excitação e admiração. Darren expirou, a fumaça saindo como um dragão de seus lábios. Com as ruínas em chamas da cidade às suas costas, ele falou calmamente. Almirante Sengoku. Vice-almirante Rogers Darren reportando-se. Como você pode ver, a missão foi concluída. Ele olhou diretamente para o Dendemushi e deu um sorriso destemido e arrogante. O inimigo foi eliminado. O mundo ficou em silêncio. As telas de transmissão do Dendemushi conectando os reinos, poderes e ilhas do mundo congelaram. Capítulo 387. A imagem na tela do Dendemushi congelou no sorriso presunçoso do vice-almirante da Marinha. Naquele instante, o mundo inteiro mergulhou num silêncio sufocante. Novo Mundo, País de Wano. Distrito de Kuri, zona de fábrica militar. Dentro de um salão de conselho em estilo japonês. Os piratas das feras olharam, estupefatos, para a tela congelada do Dendemushi diante deles. Ninguém ousava respirar. Queen da Peste parecia completamente perplexo. Seu queixo quase caiu no chão, e ele nem percebeu o charuto queimando seus lábios. Isto. Sua voz tremia enquanto ele gaguejava, claramente abalado. Ao lado dele, King do Incêndio tinha uma expressão grave, diferente de tudo que já tinha visto antes. Até as chamas em suas asas negras pareciam ter diminuído. Kaido, que havia bebido muito, agora estava sentado ereto, completamente sóbrio, olhando para frente em silêncio. A tensão na sala era insuportável. Kaido-sama, aquele pirralho do Darren. Ele não sabe que estamos no país de Wano, sabe? Queen de repente se virou para olhar a expressão sombria de Kaido, seu próprio rosto se contraindo em pânico nervoso enquanto ele perguntava, quase sussurrando. Com essas palavras, todos os oficiais superiores dos piratas das feras presentes ficaram pálidos. Um calafrio percorreu suas espinhas, fazendo sua pele arrepiar e seu couro cabeludo formigar. Certo. O chefe deles, Kaido-sama, foram um dos principais instigadores da invasão de Marineford. Dada a notória sede de vingança de Marineford, se ele descobrisse que os piratas das feras haviam realocado sua base para o país de Wano, ele definitivamente viria bater à sua porta em busca de vingança. E que tipo de vingança? Vamos lá, qualquer idiota conseguiria descobrir isso. Com a mobilidade assustadora daquele fuzileiro naval, sua velocidade de voo e o poder destrutivo absoluto daquela lâmina amaldiçoada, ele nem precisaria enfrentá-los de frente. Um único golpe, lançado do céu. Ele poderia destruir a fábrica de armas que eles tanto se esforçaram para construir, transformá-la em cinzas. Basta ver o que aconteceu com a ilha Yakigashi, em Totoland, lar dos piratas da Big Mom. O que eles acabaram de testemunhar foi um exemplo real bem diante dos seus olhos. Kaido-sama e seus 2 oficiais superiores talvez não temessem um ataque aéreo tão repentino, mas e o resto deles? Os fracos? Estavam apavorados. Além desses 3, quem mais nos Piratas das Feras poderia sobreviver a um ataque dessa magnitude, uma calamidade vinda diretamente dos céus? A pior parte? Com a velocidade de voo insana, as táticas de emboscada e a natureza tortuosa daquele fuzileiro naval, eles não tinham como se proteger dele. Pelo que eles sabiam, um dia, enquanto comiam ensopado quente e cantavam músicas, uma espada negra com centenas de metros de comprimento de repente cairia do céu, eliminando-os antes de desaparecer sem deixar vestígios. Com esse pensamento, um coro de soluços nervosos ecoou pelo salão do conselho. Os piratas engoliram em seco, seus olhos se erguendo nervosamente, como se algo monstruoso estivesse à espreita logo acima. Todos cautelosamente voltaram os olhos para o chefe. O rosto de Kaido ficou cada vez mais pálido. Ele cerrou os dentes e disse: aquele pirralho, ele não deveria saber. Ei. Seu tom está um pouco indeciso. A boca de Queen se contraiu e ele parecia que estava prestes a chorar. Com a força que o fuzileiro naval demonstrou, Queen sentiu que ele não era mais páreo para ele. Se ele realmente viesse em busca de vingança e se lembrasse de como foi torturado, Queen tinha certeza de que ele seria o primeiro a sofrer. Afinal, Queen estava muito confiante em seus métodos de tortura. A expressão de King não era muito melhor, embora sua máscara convenientemente escondesse seu rosto. Caramba! Naquele momento, Kaido de repente pareceu se lembrar de algo. Soltou um rugido furioso e bateu o punho no chão, quebrando-o em pedaços. Uma aura violenta irrompeu junto com sua fúria crescente. Seu haki do conquistador irrompeu como uma onda, forçando os piratas ao redor a se ajoelharem. Muitos deles desmaiaram no local, com os olhos revirados.
Aquele desgraçado do Shiki me enganou. O rosto de Kaido ficou vermelho de raiva, seu peito arfava com a respiração rápida. O ataque a Marineford tinha sido um banho de sangue satisfatório, mas agora eles estavam enfrentando a retaliação insana daquele pequeno bastardo, Darren. Eles tinham que ficar constantemente alertas, sempre se protegendo contra os ataques rápidos de Darren. O pior? Shiki tinha sido o verdadeiro mentor. Aquele que matou mais fuzileiros navais no QG, mas, de alguma forma, foram ele e Linlen que acabaram levando a culpa. Kaido cerrou os dentes, fervendo de vontade de encontrar Shiki e despedaçá-lo. O problema é que aquele bastardo astuto do Shiki não tinha nenhum território fixo nem poder estabelecido. Mesmo com as vastas redes de inteligência dos fuzileiros navais e do governo mundial, localizá-lo era quase impossível. No momento, a terra Toto de Linlen foi a primeira a sofrer. Assim que a notícia sobre o país de Wano se espalhar, da próxima vez essa espada poderá realmente estar pairando sobre suas cabeças. Informe aquele tal de Orochi que estamos seguindo em frente com nosso plano. Os olhos de Kaido de repente ficaram vermelhos. Ele se virou para encarar King e Rosnou. Reforcem o bloqueio do país de Wano. Certifiquem-se de que nenhuma informação vaze. Se alguém ousar ir para o mar, matem-no na hora. Ao ouvir isso, King congelou por um segundo e então caiu de joelhos. Sim, Kaido-san. Por baixo da máscara, seus olhos brilhavam com uma mistura de dúvida e inquietação. Kaido-san sempre fora incomparável em poder e ambição. Mesmo diante de monstros como Barba Branca, Shiki ou Roger, ele respondia com uma risada ousada e os enfrentava sem medo. Ele nunca tinha visto Kaido-san parecer tão cauteloso com alguém. Será que a fábrica de armas que construímos com tanto esforço no país de Wano será reduzida a escombros novamente? Naquele momento, um pensamento profundamente perturbador passou pela mente de King. Novo mundo em algum lugar no mar. O carro-chefe dos piratas do Barba Branca, o Moby Dick. A tripulação ficou paralisada em choque, mal conseguindo acreditar no que tinham acabado de ver. Kozuki Oden encostou-se na grade com o rosto sem cor. Ele olhava fixamente para a imagem congelada na tela do Denden Mushi. Até Barba Branca tinha uma expressão sombria, com os olhos fixos na tela. Que louco! Marco murmurou com o rosto ligeiramente pálido. A promessa do vice-almirante de invadir o novo mundo finalmente se tornou realidade. Ele ainda nem havia assumido oficialmente o comando do G5, e esse ataque repentino e devastador já havia soado o toque de finados. Embora os membros principais do navio principal não tivessem medo do ataque surpresa de Darren, os piratas do Barba Branca governavam um vasto domínio. Mesmo que Oyagi fosse o homem mais forte do mundo, não havia como ele defender todos aqueles territórios e terras sozinho. Com esse pensamento, uma crescente sensação de medo e crise começou a tomar conta de seus corações. Aquela espada negra amaldiçoada, aquela que rasgou os céus, agora pairava sobre eles como a lendária espada de Damocles. Você não sabia quando ela cairia, mas sabia que ela poderia cair. Esse medo aterrorizante e imprevisível, assim como o senso de justiça dos fuzileiros navais, era cheio de mistério, aleatoriedade e um viés perigosamente pessoal. Fazia seus nervos se contraírem como a corda de um arco retesado. Esses loucos que agiram apenas por capricho pessoal. Essa justiça de fazer o que querem. Esse foi o tipo de justiça mais aterrorizante de todos. Capítulo 388. Mar do Leste Logeton. Uma taverna mal iluminada. Uahaha! Isso é hilário. Roger bateu a garrafa de vinho na mesa de madeira e caiu na gargalhada. Sua tripulação pirata havia planejado inicialmente apenas uma breve parada em Logeton para se abastecer de suprimentos diários. Durante o intervalo, Roger, com desejo de beber, levou a tripulação à taverna para beber um pouco. Inesperadamente, logo depois que eles se sentaram, uma cena incrivelmente divertida se desenrolou na tela da taverna. Ei, Capitão Roger, não se esqueça, os fuzileiros navais também são nossos inimigos. Ao ver o brilho nos olhos de Roger, alguém não pôde deixar de cobrir o rosto e lembrá-lo. Roger riu disso. E daí? Esse garoto é bem interessante. Gaban lançou um olhar para Roger e disse friamente. Ele tirou suas calças. Roger, ao ver o riso mal contido nos rostos da tripulação e seus ombros tremendo, ele corou, bateu na mesa e olhou feio para Gaban. Eu não te disse para não tocar nesse assunto de novo. Ha. A equipe caiu na gargalhada. Bug e os Shanks ruivos, escondidos em um canto e roubando bebidas, trocaram um olhar de medo persistente. O massacre selvagem daquele fuzileiro naval na tela os lembrou claramente daquele dia aterrorizante. Eles quase foram mortos. Droga! Aquele desgraçado do Darren está cada vez mais forte. Bullet gritou com raiva, depois inclinou a cabeça para trás e engoliu sua bebida. Ele pensou que depois de todo o intenso treino com o Capitão Roger ultimamente, sua força tinha melhorado consideravelmente. Mas ao assistir a carnificina brutal se desenrolar na tela do Denden Mushi, Bullet não conseguiu evitar começar a duvidar de si mesmo novamente. Todos os outros estavam apenas assistindo ao espetáculo, mas Bullet, como um entusiasta do combate corpo a corpo e alguém familiarizado com Darren, via as coisas com mais clareza do que ninguém. Naquele ataque surpresa à ilha Yakigashi, em Totoland, a mobilidade fantasmagórica de Darren e o poder absoluto de sua espada amaldiçoada já eram chocantes o suficiente. Mas o que realmente surpreendeu Bullet foi seu combate corpo a corpo, domínio avassalador, golpes precisos e decisivos, execução implacável e impecável. Mesmo sem considerar os poderes de Aki ou Akuma no Mi, as habilidades de combate corpo a corpo de Darren eram quase perfeitas. Enquanto Bullet bebia sua bebida forte, ele continuou repetindo o estilo de luta de Darren em sua mente, apenas para perceber, com crescente espanto, que ele mesmo não conseguia igualar a mesma fluidez e precisão. Não desanime, Bullet. Sim, você já é super forte. Quando você desbloquear o Aki mais poderoso, você definitivamente o superará.
Os outros sorriram e ofereceram palavras de conforto. Observando a equipe turbulenta, Rayleigh deu uma risada impotente e balançou a cabeça. Aquele fuzileiro naval é muito astuto. Pensar que ele inventaria algo assim para estabelecer seu domínio. Aposto que depois disso, se algum desses caras do Novo Mundo estiver pensando em mexer com o G5, eles vão começar a pensar 2 vezes sobre as consequências da retaliação de Darren. O resto da equipe de Roger concordou com a cabeça. A intenção por trás das ações do vice-almirante não poderia ter sido mais clara. Ele estava exibindo sua força avassaladora para o mundo inteiro para enviar uma mensagem para intimidar. Afinal, nem todo mundo era como Shiki, nenhum território fixo, nenhuma fraqueza clara. Qualquer pessoa que vivesse neste mundo, mesmo os chamados piratas de espírito livre, ainda tinha pontos fracos. Família, amigos, território, riqueza, operações, negócios. Aquele vice-almirante da Marinha estava emitindo um sinal, não, um aviso. Se você me pressionar demais, destruirei tudo que você ama. Custe o que custar. E com sua mobilidade incomparável e poder destrutivo, ele certamente tinha os meios para fazer isso. O mais assustador é que Darren, esse pirralho fuzileiro naval, não é um fuzileiro naval comum. Gaban assentiu com uma expressão séria. Ele não tem uma noção clara do certo e do errado. Ser honesto e honrado não é o seu lema. Ele age de acordo com seus caprichos pessoais. É isso que o torna tão perigoso. Wahahaha, o que isso tem a ver conosco? Naquele momento, Roger de repente esticou os braços e deu um bocejo preguiçoso. Ele riu do seu jeito despreocupado de sempre, completamente relaxado. Estamos tão falidos que nem conseguimos comprar bebida. Não temos território nem influência. O que há para temer? Com as mãos na cintura ele caiu na gargalhada orgulhosa. Todos? Então você sabe que estamos falidos o suficiente para fumar, e mesmo assim você nos arrastou para beber. Atrás do balcão, o rosto do dono da taverna ficou verde instantaneamente ao ouvir isso. Cenas como essa aconteciam em todos os principais mares e nações do mundo. A impressionante transmissão relâmpago de Darren caiu como uma bomba em águas calmas, enviando ondas de choque por toda parte. O novo vice-almirante Roger Darren realmente tem esse tipo de mobilidade assustadora? Um dos principais redutos de Totoland sob o domínio dos piratas da Big Mom foi destruído daquele jeito. Isso é incrível. Isso significa que os fuzileiros navais serão capazes de responder mais rápido quando piratas atacarem cidades no futuro? Droga! Isso foi um tiro de advertência para nós. Ele está nos ameaçando. Cada facção reagiu de forma diferente, cada uma com seus próprios pensamentos e especulações. Os membros das nações afiliadas ao governo mundial ficaram atônitos. Os civis comemoravam com alegria. Os piratas, por sua vez, tremiam de medo e rugiam de fúria. Quartel-General da Marinha, Marineford. Gabinete do Almirante da Frota. 5 minutos já haviam se passado, mas os fuzileiros navais de alta patente presentes na sala ainda estavam paralisados, incapazes de esconder o choque. Sengoku abaixou o Dendemushi militar e ficou imóvel, toda a situação parecendo tão surreal, como se tudo tivesse acontecido em um sonho. Almirante da Frota Kong. Ele instintivamente olhou para Kong, mas antes que pudesse falar, um mensageiro entrou na sala, encharcado de suor. Relatório R, Almirante da Frota Kong. Kong lançou-lhe um olhar irritado e disse friamente: "Eu não disse para não interromper durante uma reunião?" O jovem mensageiro ofegante gaguejou: "Sinto muito, mas isso é extremamente importante. Há 3 minutos, Marineford tem recebido ligações constantes de governos e representantes da realeza do mundo todo. Todos enviaram seus sinceros parabéns pelo sucesso da cerimônia de formatura de hoje." Com essas palavras, Kong, Sengoku e os outros ficaram momentaneamente atordoados. Eles entenderam instantaneamente o que realmente estava acontecendo. Esses bajuladores oportunistas não os estavam parabenizando pela cerimônia de formatura. Se fosse esse o caso, já teriam ligado há muito tempo. Eles estavam ligando agora apenas porque tinham acabado de testemunhar a impressionante capacidade de ataque de longo alcance de Darren. Percebendo isso, os policiais se entreolharam em silêncio. Um leve sorriso de escárnio surgiu no canto da boca de Sakazuki. Então o mensageiro acrescentou: "Além disso, vários países membros expressaram disposição de doar para a sede da Marinha para apoiar os esforços de reconstrução em Marineford." Com isso, os olhos de Kong e Sengoku brilharam imediatamente. Capítulo 389. Doações? Que doações? Sengoku mal podia esperar para perguntar, com os olhos ardendo enquanto encarava o mensageiro. Mas, no momento em que as palavras saíram de sua boca, ele percebeu que havia exagerado. Ao ver a expressão estranha do mensageiro e os olhares meio sorridentes dos que o cercavam, Sengoku pigarreou 2 vezes para disfarçar o constrangimento e, em seguida, rapidamente mudou o tom para uma seriedade oficial. Doações, certo? As nações membros são muito gentis. A reconstrução de Marineford deveria ser uma questão interna dos fuzileiros navais. Não seria apropriado aceitar doações deles casualmente. Suru revirou os olhos diante do ato pretensioso dele, e a boca de Zephyr se contorceu em protesto silencioso. O mensageiro assentiu como se tivesse tido uma epifania repentina e disse com admiração: "Entendo. O almirante Sengoku é realmente um modelo para todos os fuzileiros navais. Vou recusá-los imediatamente." Ele se virou para sair. "Espere." A expressão de Sengoku mudou, e ele deixou escapar instintivamente. Pensando bem, já que são as nações membros mostrando sua boa vontade, não seria certo rejeitá-los tão casualmente. "Você não concorda, almirante da Frota Kong?" Ele se virou para Kong com um olhar um pouco envergonhado. A boca de Kong se contraiu antes que ele virasse o rosto em silêncio. Sengoku, todos,
Enquanto Sengoku e os outros estavam descobrindo como aceitar ajuda militar e ainda manter a dignidade da marinha do lado de Darem, Ilha Yakigashi, Darem guardou o Dendemushi equipado com óculos à prova de vento. Com um movimento casual da mão, a espada amaldiçoada Ema se transformou em um raio de luz negra e voou de volta para ele. Quando estava prestes a voltar, Darem franziu a testa de repente. Mas então, o canto da boca se curvou em um sorriso intrigado. Eu pensei que Lin seria a pessoa que viria atrás de mim, mas é você? Ele se virou lentamente, seus olhos pousando nas ruínas da cidade de Fukura à distância. Em meio aos escombros queimados, uma figura alta surgiu em meio à fumaça preta. Você destrói a cidade de Fukura, mata tantos dos meus irmãos e acha que pode sair vivo? Em meio a passos pesados e deliberados, uma bota preta com pontas de ferro emergiu da fumaça. Em seguida veio um par de pernas longas em calças de couro preto. A parte superior do seu corpo estava nua, com músculos salientes e cobertos de tatuagens vermelho-sangue. Cabelo curto ruivo escuro, um grande lenço enrolado na metade inferior do rosto. Olhos injetados de sangue e cheios de uma fúria indescritível e intenção assassina, fixos em Darem. Carregando um tridente em uma mão, o jovem saiu do mar de chamas, irradiando uma aura poderosa e letal. Tem certeza de que pode me impedir, primeira imediata dos piratas da Big Mom. Charlotte Katakuri? Darem falou com um leve sorriso, embora um lampejo de genuína excitação brilhasse no fundo de seu olhar. Se aquela louca Big Mom não viesse pessoalmente, ele não se importaria em brigar com Katakuri. Ele não tinha esquecido. Esse cara imponente na frente dele estava logo abaixo de Kaido nas paradas. Uma aberração praticamente sem fraquezas na história original. Alguém que levou o Aki da observação ao nível da visão do futuro. Ele poderia ser útil no treinamento de Darem. Afinal, seu próprio Aki da observação tinha acabado de despertar. Era a mais fraca entre suas habilidades. A única questão era, esse Katakuri, que parecia ter apenas 20 anos, já havia dominado o nível de visão de futuro do Aki de observação? Não é uma questão de esse ponto. Charlotte Katakuri ergueu a cabeça de repente, os olhos brilhando com uma intenção assassina aterrorizante. Ele agarrou seu tridente com força. Ele deu um passo à frente. Bum! O ar explodiu quando Katakuri lançou o tridente Mogura com força total, enviando-o em direção a Darem. Preciso matar você, e usar seu cadáver para lamentar meus irmãos. Com força sobre-humana, o tridente perfurou o ar, voando tão rápido que lançou ondas de choque na atmosfera. Num instante, estava quase sobre ele. Raios de eletricidade azul crepitavam pelo corpo de Darem, desaparecendo no vazio. Estrondo. O tridente parou no ar, a apenas 5 centímetros de seu rosto, bloqueado por alguma força invisível. A rajada violenta que se seguiu agitou os cabelos e a capa de Darem, levantando uma nuvem de poeira ao redor dele. Eletricidade dançava ao longo da superfície do tridente, sua haste tremendo violentamente. Um sorriso desafiador surgiu de repente no rosto do vice-almirante. Você realmente é filho daquele lunático Linlin. Só sua força bruta já é impressionante. Mas se isso é tudo que você tem, ainda está longe de vingar seus irmãos. Cale-se. Como se tivesse sido provocado, Katakuri reagiu friamente e desapareceu do seu lugar com uma explosão de velocidade. No instante seguinte, ele reapareceu bem na frente de Darem, seu punho envolto em armamento Aki preto e vermelho, balançando com força em direção ao rosto de Darem. Darem sorriu selvagemente e enfrentou o ataque de frente com um soco. Bang! Os dois colidiram no ar com uma força de meteoro, seus punhos negros se chocando e liberando uma tempestade de poder. Um raio vermelho púrpura crepitou do ponto de impacto, rasgando o campo de batalha. O chão se partiu e desmoronou sob eles, e um vendaval infernal varreu vários quilômetros. Um choque direto do Aki do Conquistador. Rachadura. Uma fratura sutil ecoou no braço de Katakuri. Ele soltou um grunhido abafado, deu um passo para trás com o pé direito e um brilho sério surgiu em seus olhos. A força desse cara era insana. Parecia a mesma pressão esmagadora que ele recebeu da própria Big Mom. Se você quer me matar, isso ainda não é o suficiente, Katakuri. Darem mostrou os dentes num sorriso irônico. Caramba! Katakuri praguejou baixinho, estreitando os olhos bruscamente. Ele estendeu a mão e agarrou o tridente Mogura, ainda suspenso no ar. Num instante, todo o seu braço direito se transformou em uma massa branca de mochi, enrolando-se ao redor do cabo da arma enquanto ele a impulsionava ferozmente em direção ao abdômen de Darem. O mochi girou e se contorceu rapidamente, transformando o tridente em uma lança espiral que rasgava o ar como um dragão. Moshitsuki. A expressão de Darem não mudou. Ele estendeu a mão esquerda calmamente. Seus 3 dedos ficaram pretos como breu enquanto ele liberava o Ryuzoken com controle impecável, agarrando o tridente giratório de alta velocidade em pleno voo. Clang, clang, clang. Faíscas voaram quando o metal rangeu contra o endurecido Aki, iluminando a expressão assassina de Katakuri e o sorriso divertido que se curvava no canto da boca de Darem. Honestamente, um pouco decepcionante. A mão direita de Darem de repente se lançou em direção ao rosto de Katakuri, mas em vez de carne quente, ele sentiu algo macio e pegajoso. Metade do rosto de Katakuri havia se transformado em mochi contorcido, e seu único olho visível brilhava com uma luz vermelha assustadora. Isso é. Darem franziu a testa a princípio, mas de repente percebeu, seus olhos brilharam. Observação Aki, visão do futuro. Ele usou o Aki de observação para prever os movimentos de Darem e preventivamente alterou seu corpo para mochi, replicando um efeito semelhante ao Logia por puro instinto e precisão. Capítulo 390. Um brilho de excitação brilhou no fundo dos olhos de Darem. Sua expressão se iluminou enquanto ele ria alto com os olhos brilhando. Você realmente treinou seu Aki de observação para o nível de visão do futuro? Ha ha ha. Na sua idade, você realmente é a maior obra-prima da família Charlotte.
Katakuri congelou, suas pupilas se estreitando. Ao ver a excitação descarada no rosto de Darien, um arrepio estranho percorreu sua espinha. Esse lunático. A maioria das pessoas ficaria chocada, ou pelo menos cautelosa, quando seu oponente usasse uma habilidade tão poderosa. Mas esse cara? Ele estava ficando animado? Nesse caso, não vou me conter. Darien sorriu maliciosamente e deu um passo à frente. Uma força sobre-humana irrompeu de suas pernas, canalizada para sua coluna tensa enquanto ele desferia um soco estrondoso. Seus olhos eram afiados como navalhas, sua mente e corpo estavam em completa harmonia. Um golpe duro. O ar estalou com um estrondo agudo quando o punho enegrecido avançou, expandindo-se rapidamente na visão de Katakuri a uma velocidade inimaginável. Algo está errado. Quando o soco veio em sua direção, Katakuri sentiu tudo ao seu redor recuar como uma maré, desaparecendo de seus sentidos. Todos os pelos do seu corpo se arrepiaram. Aquele soco carregava uma pressão bizarra e avassaladora, do tipo que parecia capaz de pulverizar até uma montanha imponente. Ele imediatamente ativou seu Haki de observação de visão do futuro. Brilhos carmesim brilharam profundamente em seu olhar, mas o que ele viu o deixou atordoado. Em dezenas de vislumbres fugazes do futuro, ele não conseguiu evitar. Não havia como desviar. Que diabos de ataque é esse? Ele está completamente focado na minha aura. Katakuri rugiu em sua mente, e então tomou uma decisão em uma fração de segundo. A determinação brilhou em seus olhos. Seu braço inchou até virar uma enorme massa de mochi, transformando-se em grossas tiras de bolo de arroz. Ele recebeu o soco de Darien de frente com um golpe estrondoso. Kaku Mochi. O Haki de armamento preto e vermelho brilhou no punho do Mochi, crepitando como um relâmpago enquanto as duas forças colidiam com um impacto terrível. Bum! Uma poderosa onda de choque irrompeu do choque, destruindo a terra e lançando destroços de construção em todas as direções. Katakuri soltou um grunhido abafado. Sangue escorreu pelo canto da boca enquanto ele era arremessado dezenas de metros para trás. Enquanto estava no ar, ele rapidamente recuperou o controle do corpo. Seu rosto derretido voltou ao normal e com o movimento do braço direito, aprimorado por seus poderes, transformou-se em uma enorme metralhadora. O Haki de armamento cobriu a arma. Ela girou rapidamente, liberando uma tempestade de balas Mochi impregnadas de Haki que caíram sobre Darien. Musmochiada. Darien franziu a testa. Então ele está mudando de tática, tentando manter distância agora que está perdendo no combate corpo a corpo? Num piscar de olhos, ele entendeu o plano de Katakuri. Ele ativou o Haki de observação e seu sensor de campo magnético simultaneamente. Faíscas frias brilharam em seus olhos como relâmpagos azuis. Sua figura de repente ficou borrada. Sua velocidade era tão rápida que deixava imagens residuais em seu rastro. Bang, 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 bang. A torrente de balas Mochi rasgou as imagens residuais, atingindo o chão e as ruínas próximas, deixando para trás aglomerados de buracos. As balas de Katakuri não eram de metal. Eram Mochi misturado com Haki. Darien não conseguia manipulá-las com magnetismo. A saraivada rugia sem parar. Katakuri mal conseguiu aterrissar em segurança, arqueando-se para trás, os dentes cerrados, evitando cair no chão. As solas pontiagudas de suas botas cavaram 2 longos sulcos na terra. Com uma forte pisada do pé direito, ele esmagou o chão sob ele, deixando uma cratera profunda e firmando sua postura. Ele respirou fundo, e no momento em que um brilho vermelho brilhou em seus olhos, ele previu o futuro ponto de pouso de Darien. Rangendo os dentes, ele deu um passo à frente e mais uma vez transformou seu braço direito em um enorme bloco de Mochi. Com um rugido, o atrito entre o Mochi comprimido e o Haki acendeu chamas vermelhas. O braço Mochi flamejante disparou como um foguete, deixando um rastro de fogo enquanto avançava em direção ao alvo. E aqui Mochi. Uma cena bizarra aconteceu. Assim que o foguete Mochi em chamas estava prestes a atingir o chão, a figura de Darien apareceu de repente, bem no ponto de impacto do Yakimochi. Parecia quase perfeito demais, como se ele tivesse entrado deliberadamente na zona de ataque para receber o ataque de Katakuri. Se não fosse pelo breve lampejo de surpresa e confusão no rosto de Darien, qualquer um que assistisse poderia pensar que tudo havia sido coreografado. Ele pode ver o futuro. Com o foguete em chamas a poucos centímetros de distância, esse pensamento passou pela mente de Darien. Esse era o terror da visão futura. Prever os movimentos do oponente com antecedência não deixava tempo para reagir. Era completamente desorientador. Todos os pelos do seu corpo se arrepiaram, mas um brilho feroz iluminou os olhos de Darien. Seus pensamentos não tiveram tempo de se atualizar, mas anos de experiência no campo de batalha surgiram instintivamente. Ele assumiu a postura inicial do Ryuzoken. 3 dedos formaram a garra do dragão, cortando o ar com uma ondulação branca visível enquanto ele atacava o feroz Yakimochi. Bum! A força imensa fez Darien deslizar mais de 10 metros para trás. Ele permaneceu em pé, atravessando 2 prédios. Eu te disse, esse tipo de calor não vai funcionar. Darien inclinou a cabeça para trás e deu um sorriso selvagem. O Haki do armamento explodiu de sua garra de dragão em uma segunda onda de impacto. O Mochi em chamas à sua frente explodiu instantaneamente em um céu cheio de fragmentos em chamas. Através da fumaça rodopiante, a figura manchada de sangue de Katakuri avançou, com olhos afiados e frios. Seu braço direito já havia se regenerado com Mochi. Ambas as mãos se transformaram em Mochi endurecido, envolto em Haki, estendendo-se em direção a Darien como uma tempestade torrencial. Mochi Jinshaku. Punhos voaram como uma tempestade de granizo, rápidos como tiros, preenchendo completamente o campo de visão de Darien. Ao mesmo tempo, Katakuri levou seu Haki de observação ao limite, prevendo os movimentos e pontos de ataque de Darien para manter a pressão. Darien não recuou. Ele lançou os punhos para frente para enfrentar o ataque de frente. Seus punhos se chocaram no ar, liberando reverberações profundas e rajadas de energia.
Anéis de ar comprimido explodiam a cada golpe. Sob a supressão da visão do futuro, Darren era ocasionalmente atingido pelos golpes mais enganosos de Katakuri. Mesmo assim, seu corpo permanecia imóvel, resistindo aos golpes diretamente enquanto finos filetes de sangue escorriam lentamente dos cantos de sua boca. Os olhos de Katakuri brilharam ao ver aquilo. Está funcionando. O poder físico e a técnica desse cara eram absurdos. Ele poderia facilmente dominá-lo com força bruta. Mas com seu haki de observação, ele não foi totalmente superado. O que Katakuri não percebeu foi, por trás da densa saraivada de punhos, os lábios do vice-almirante da marinha se curvaram levemente em um sorriso irônico, porque enquanto ele se concentrava intensamente em desviar e ler os ataques de Katakuri, ele podia sentir claramente uma nova notificação piscando em seu painel de atributos. Observação aqui mais 0,03. Observação aqui mais 0,04. Observação aqui mais 0,03. Observação. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.